Bom dia, turma. Vamos para mais uma aula de ciências na página 18. Aí nós temos o título A Importância das Plantas e eu vou fazer a leitura do texto com vocês. Não esqueçam de colocar a data, isto mesmo, 12/4/2021. Então, tem uma perguntinha, vamos plantar? Afinal, as plantas são muito importantes, então o autor mesmo já respondeu. O que você tem feito para cuidar do seu entorno? Uma boa ideia é plantar. Pode ser um ou outro vasinho com enfeite, pode ser um canteiro de ervas, pode ser um jardim ou até mesmo uma área maior. As plantas são importantes de várias maneiras. Conheça algumas delas explorando esta página e a página seguinte. Depois, que tal pôr a mão na massa? E aí nós temos aí, plantem mais vegetais nos lugares que vocês frequentam. Então, vocês podem plantar aí mesmo nas casas de vocês, já que nós não estamos na escola. Então, nós temos aqui algumas palavrinhas que nós vamos usar para preencher aqui os espaços. Então, nós temos sombras, abrigo, alimento, cores, qualidades, nutrientes, cheiros. Então, as plantas são importantes por quê? Por que elas são tão importantes? As plantas servem para os vários seres vivos. Então, o que é que o tucano está fazendo aqui? Ele está se alimentando. Uma área com plantas que produzem néctar e frutos atrai vários aves, insetos e outros animais. Então, as plantas servem de quê? De alimentos. Então, vamos lá. Alimentos. As plantas servem de alimentos para os vários seres vivos. Então, já tem uma importância da planta aí. Então, ela serve de alimentos. Outra coisa, canteiros com flores tem e que tornam qualquer lugar mais bonito e agradável. Tem o quê? Então, nós vamos usar as palavras cores, que está aqui, ó. Então, o canteiro com flores tem cores. E também tem o que mais? E cheiros. As flores têm cores e cheiros, elas são bem cheirosas. Cheiros que tornam qualquer lugar mais bonito e agradável. Olha só essa menina falando. Como nossa escola poderia ficar se tivesse mais plantas? E em que lugares da minha casa eu posso plantar? Então, é outra questão. E aí, as plantas são importantes porque as plantas servem de alimentos, nós já descobrimos, porque os canteiros com flores têm cores e cheiros, e elas também são importantes por quê? Porque as plantas também podem servir de quê? Por exemplo, várias aves fazem ninho em árvores. Elas podem servir de abrigos, então escreve aí. Abrigos para vários o que? Animais. Então, continuando, porque as plantas são importantes, porque as árvores formam nas ruas das cidades, e isso contribui, entre outras coisas, para amenizar a temperatura nos centros urbanos. Então, olha que delícia as crianças brincando aqui na sombra da árvore. Elas formam o que, gente? Sombras. Então, as sombras, né, deixam o tempo mais frescos. Olha só, sombras, isso. E continuando, por que que as plantas são importantes? As plantas melhoram do ar. O que que elas melhoram? A qualidade do ar. O ar vai ficar mais puro. Então, vocês vão fazer elas melhoram as qualidades do ar. Por exemplo, em lugares com muitas plantas, a umidade do ar é maior. Isso acontece porque as plantas absorvem a água do solo e, através das folhas, ela devolve ao ambiente. Então, as plantas também são importantes porque folhas e galhos que caem sobre o solo ajudam a enriquecê-lo com o quê? Com os nutrientes, né? Então, essas folhas aí, né, vão fornecer nutrientes, né, para o solo ficar mais rico no
nutrientes. Então, folhas e galhos que caem sobre o solo ajudam a enriquecê-lo com nutrientes. Além disso, a camada de folhas que cai cria um ambiente ideal para muitos insetos, aranhas, tatuzinhos e outros animais pequenos, ok? Então, as plantas são importantes porque elas fornecem alimentos, porque também as flores têm cores e cheiros, porque também são abrigos para os animais, porque elas nos dão sombras, porque elas transformam a qualidade do ar, deixando a qualidade do ar melhor. E também porque através das folhas que caem, elas são ricas nos solos e ajudam a enriquecer, né, com nutrientes. Então, depois que vocês terminar, vocês vão terminar de pintar essa cena aqui com a prof, tá bom? Beijo, meus amores. Então, essa foi nossa aula de ciências de hoje e até a próxima aula, meus amores.